Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso evento Claranet Workplace Reset. Dizer-vos que desejamos que todos vocês estejam bem, obviamente, nesta fase que vivemos, mas também dizer-vos que é um prazer estar convosco, ainda que digitalmente, eu e a Marta aqui presentes, mas sempre com o distanciamento de segurança, mas que é, obviamente, mais uma vez, reforçar um prazer estar aqui convosco. O evento de hoje, vamos falar sobre os ganhos de produtividade baseados ou suportados pelo Microsoft 365, mas também pelas metodologias de gestão da mudança. Mas antes de avançarmos até para o tema que nos traz aqui hoje e que vamos lançar para discussão, explicar-vos um bocado o que é esta iniciativa, o que é o Claranet Workplace Reset. E, portanto, neste slide podemos ver que o evento consiste basicamente em 5 sessões, ou seja, em 5 eventos que vamos promover, uma sessão por mês até março de 2021. Ou até, se quiserem, uma forma mais fácil de decorar, de hoje até março de 2021, todas as segundas, quintas-feiras de cada mês, vamos promover uma sessão. E esta sessão, o nosso grande objetivo é abordarmos aquilo que são, no nosso entender, os pilares mais importantes do Workplace, para conseguirmos trabalhar o Hybrid Workplace, para conseguirmos trabalhar o Digital Workplace. E hoje, obviamente, vamos falar da questão do Microsoft 365 e da gestão da mudança. No dia 10 de dezembro, peço desculpa, vamos falar do pilar da segurança e, portanto, como é que nós protegemos a nossa informação com o Microsoft 365. No dia 14 de janeiro, vamos falar sobre a questão da comunicação e, portanto, o Microsoft Calling Plans. No dia 11 de fevereiro, a questão da modernização do desktop, e aqui estamos a falar das soluções WVD. E para finalizar, como não poderia deixar de ser, a questão da automação do negócio e, obviamente, estamos a falar do Power Platform. Importante também referir que o nosso objetivo passa por colocar nestas sessões aquilo que é a nossa visão, e obviamente lançarmos aqui os desafios atuais do mercado, mas também contar com a presença da experiência dos nossos clientes em cada um dos eventos. E isto leva-nos ao slide seguinte, e onde faço a apresentação dos convidados para hoje, e hoje na sessão de ganhos de produtividade com M365 e metodologias de gestão da mudança, vamos ter connosco a Sandra Franco, do Banco Montepio, que é responsável da comunicação interna. Bem-vinda, Sandra. Vamos ter também o Sérgio Duarte, que é diretor do Departamento de Apoio ao Utilizador no Instituto de Informática e, portanto, com um relevo muito grande no ecossistema Segurança Social. Bem-vindo, Sérgio. Vamos então passar ao tema que nos traz aqui hoje e mais uma vez reforçar a questão do M365, aqui também com a Marta, que faz parte da equipa Claranet. E começaria talvez por dizer, antes de passar a palavra à Marta, vivemos hoje em dia um desafio grande, ou seja, as organizações vivem um desafio grande que está muito relacionado com a necessidade destas mesmas organizações terem cada vez mais a necessidade de um workplace digital. Ou seja, concordarias comigo, certamente, quando refiro que num curto período de tempo, e obviamente devido ao Covid-19, as empresas tiveram que redirecionar, ou seja, a sua visão, tiveram que aprender e, acima de tudo, adaptar. Pronto, mas também percebemos da nossa experiência e trabalhando diretamente com a questão do change management, que esta transição não é sempre linear e é dotada de complexidade. Muitas vezes uma complexidade que advém das próprias pessoas e da cultura organizacional. E isto leva-me aqui ao slide seguinte e ao desafio que queria lançar para cima da mesa, que tem a ver com a disparidade que existe entre aquilo que é a visão e aquilo que é o panorama atual. E, portanto, neste slide nós vemos, se iniciarmos pelo lado esquerdo, que 77% dos CEOs, isto num survey lançado pela McKinsey, 77% dos CEOs acredita que de facto o Covid impulsionou a transformação digital, mas apenas 9% acredita que os seus líderes têm a capacidade, as competências digitais para promover esta transição. Por outro lado, 70% dos CEOs acredita também que o futuro das organizações vai passar pela utilização das plataformas digitais, mas apenas 13% acredita que as organizações estão prontas para esta transição. E antes de fazer a minha pergunta, passar àquilo que é, ou deixar aqui também uma dica daquilo que é a nossa visão. Nós acreditamos claramente que a nível de visão, o caminho das organizações passa pelo Hybrid Workplace. E aqui, quando falamos do Hybrid Workplace, não estamos a falar só da gestão do trabalho remoto
como o conhecemos aos dias de hoje, mas sim a construção e a idealização de um workplace digital baseado em plataformas digitais e soluções colaborativas que permita não só manter a operação, mas também transformar a própria operação nas organizações e incrementar aqui a produtividade dos colaboradores. Temos depois 2 pontos também importantes, que é como é que nós suportamos, como é que nós caminhamos para o hybrid workplace. Pronto, e aqui o tema que te vou lançar, a questão da cultura digital e a questão do change management, ou seja, a cultura digital, falando especificamente de como é que nós promovemos a ambição e a capacidade para as pessoas trabalharem digitalmente e quererem melhorar os outputs de negócio, e o change management, obviamente, como toda a base de suporte que nos permite o planeamento e a estrutura. Mas fazia-te então a pergunta, Marta, o que é o change management, em primeiro lugar, e como é que isto nos ajuda, como é que impacta a questão da cultura digital? Sim, antes de mais, muito bom dia também a todos os participantes. Obrigada, Rafael. De facto, é pertinente porque a gestão da mudança, o change management, é o que suporta qualquer mudança dentro de uma organização. E quando nós estamos a falar de change management ou gestão da mudança, estamos a falar, no fundo, de qualquer processo que vá gerir a mudança dentro de uma organização. E quando nós falamos em gerir a mudança, estamos obviamente a falar das pessoas. Portanto, um processo de gestão da mudança é um processo que vai gerir a mudança com especial foco nas pessoas. É importante em qualquer processo de mudança envolver as pessoas, os colaboradores das nossas organizações nesse processo. É importante fazê-los sentir que fazem parte dessa mudança para que eles também, primeiro, diminuam a resistência que têm à mudança, porque é natural do ser humano haver resistência a qualquer tipo de mudança, não é? E eles sentindo-se envolvidos, sentindo-se apoiados e suportados, a mudança faz-se de uma forma muito mais, eu diria, facilitada e com probabilidade de ter um maior sucesso. Portanto, estamos a falar aqui sempre em envolver as pessoas. Aliás, até há uma frase muito engraçada da Brosai, que é, vamos mudar uma organização, uma pessoa de cada vez, porque é mesmo isso, nós quando estamos a mudar uma organização, o objetivo global é sempre fazer uma transição, seja ele um processo, seja ele implementar uma cultura mais digital numa organização, nós temos que, obviamente, olhar para as pessoas e fazer com que elas transitem, ou os seus processos do dia-a-dia, ou, enfim, a cultura que mude, não é? Portanto, exatamente, de uma forma suportada. Exatamente, quando falamos então num processo de gestão da mudança, estamos obviamente a falar das pessoas. Fazendo aqui um zoom out e olhando aqui numa perspectiva mais abrangente, quando também falamos num processo de mudança, de uma forma mais global, estamos a falar de 3 fases de processo. Portanto, estamos a falar da preparação da mudança. Obviamente, nesta fase de preparação, nós vamos preparar todas as iniciativas de gestão da mudança e planeá-las. Depois vamos falar propriamente da gestão da mudança, em que nós vamos executar essas iniciativas, e depois a parte final, que não é menos importante, que é, no fundo, reforçar essa mudança, porque nós sabemos que é muito fácil de voltar aos velhos hábitos, de voltar à nossa zona de conforto, não é? Certo. Portanto, esta última fase também é muito importante e às vezes é o que vai fazer com que o projeto de mudança ou que a mudança tenha sucesso, é precisamente esta última fase de reforçar a mudança junto dos colaboradores. Certo, exatamente. Eu se calhar aproveitava até, Marta, para colocarmos aqui uma pergunta à Sandra. E Sandra, perguntava-te qual a visão do Montepio relativamente a esta necessidade do hybrid workplace. Bom dia, Rafael, bom dia a todos. Nós do Banco Montepio, não é? Temos aqui uma realidade muito específica. Nós temos uma dupla realidade, temos uma rede de balcões que está habituada a fazer negócio de uma determinada forma, a fazer atendimento presencial e neste último ano, neste ano especificamente, tivemos que repensar muita coisa. Temos depois uma outra realidade, que é a realidade dos nossos serviços centrais, dos serviços que dão suporte à área comercial, e que mais facilmente conseguiram fazer o change aqui das suas funções para formato, para trabalho à distância, para trabalho no meio digital. É muito interessante e é um objetivo para nós neste momento, especificamente no lado da rede comercial, olharmos para as funções que são desempenhadas pelos nossos colegas e tentarmos projetar
uma forma diferente de as fazer. Nesta nova realidade em que, sim, continuamos a ter clientes que vão aos nossos balcões todos os dias de manhã fazer o seu depósito de 10 euros, mas cada vez mais os nossos clientes querem um serviço à distância, querem um serviço digital e mais moderno. Portanto, estamos a olhar para esse cenário com muita atenção e está a revelar-se neste momento uma preocupação a curto prazo, considerando o nosso cenário que tem sido, infelizmente, a necessidade de fechar alguns balcões por necessidade de isolamento de alguns colegas e essa necessidade, depois o que traz é uma necessidade adicional de continuarmos a fazer negócio, mas de outra forma. Portanto, diria que é um objetivo a curto prazo. Sim, de facto a necessidade existe, mas temos aqui o desafio do tempo. Sérgio, eu perguntava-te, fazia-te exatamente a mesma pergunta relativamente ao Instituto de Informática, qual é a vossa visão, não é? Muito obrigado, Rafael. Eu desde já, eu pedia que passassem ao próximo slide, porque antes tenho que fazer aqui um ligeiro enquadramento para explicar um bocadinho portanto, onde é que o Instituto de Informática se enquadra, porque nós temos aqui de facto duas realidades. Uma é a gestão da nossa própria equipa. Nós, o Instituto de Informática, somos um instituto público e temos como função, como missão, garantir o IT, a função IT da quase totalidade dos organismos do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Nós como equipa, somos uma equipa com 300 trabalhadores internos e temos sempre de forma permanente à volta de 500 consultores externos. Destes 300 internos que nós temos, à volta de 100 estão espalhados pelo país e normalmente trabalham em edifícios do universo da Segurança Social nos mais diversos organismos. Isto é, portanto, só para a gente perceber, na realidade, nós no todo, nós gerimos as necessidades de IT de 11 mil utilizadores, temos, assim, traços muito gerais, 15 mil telefones VoIP, 39 salas de videoconferência, gerimos operações de contact center, portanto, gerimos a parte das comunicações, os servidores, portanto, tem mais de 2 mil equipamentos de comunicações, servidores, portanto, e temos 2 data centers, e tudo isto em 378 edifícios, portanto, espalhados pelo país, o que aumenta aqui um bocado a dificuldade de diferentes organismos, de uma série de organismos distintos, e temos também à volta de 200 balcões de atendimento. Portanto, as realidades e as nossas capacidades num contexto e no outro são diferentes, ou seja, uma coisa é nós, Instituto de Informática, que somos compostos, como eu estou a dizer, à volta, por uma equipa de à volta de 800 pessoas, quase todas elas com um perfil muito técnico, muito IT, e dotados de uma infraestrutura tecnológica e de equipamentos, portanto, que nos permitem, ou que nos permitiram olhar para esta mudança e adotar um workplace mais moderno e de adotar o híbrido workplace com alguma facilidade. A outra realidade são os nossos clientes, vou-lhes chamar assim, nós chamamos-lhes parceiros, tanto que são o grosso da coluna, e para quem não estávamos preparados para fazer esta mudança da forma que ela teve que acontecer, portanto, por causa da pandemia que estamos a viver, não é? Agora, nós já tínhamos, e já andávamos a trabalhar este tema há algum tempo, e já tínhamos definido a nossa visão para o workplace do futuro, aquilo que nós queríamos dentro de casa e aquilo que nós estamos também a vender como conceito aos nossos clientes, porque nós não podemos impor nada, portanto, aos outros, ou ao resto do universo da Segurança Social, vamos impondo algumas coisas, mas não impomos, portanto, temos é que lhes vender as ideias. E para nós já achávamos, portanto, que de facto já tínhamos a nossa visão, já estava definida, que o workplace do futuro para nós tinha que ser um local de facto de convívio, de co-work, co-criação, mas naturalmente garantindo a segurança, que achamos que isso é um dos portanto, aliás, achamos não, temos a certeza que isso é um dos requisitos mais importantes, quer num local de trabalho, quer quando as pessoas estão a trabalhar individualmente, em teletrabalho, tanto em suas casas. As pessoas, portanto, o nosso grande requisito é as pessoas têm que poder fazer a mesma coisa, ter acesso a todos os seus recursos, independentemente do sítio onde se encontram. Portanto, por outro lado, uma das coisas que percebemos, isto também não são novidades nenhumas, portanto, é que um dos grandes desafios desde logo era
com estes modelos híbridos, onde as pessoas poderão uns dias estarem a trabalhar em casa, outros dias estão a trabalhar no escritório, como é que nós iríamos manter e promover a cultura da organização, tanto como é que íamos manter os laços sociais entre as pessoas, tanto num modelo que agora, portanto, implica uma mudança significativa, portanto, e fazer a gestão desta mudança não é nada fácil. Portanto, traz-nos aqui uma série de desafios, não só os de segurança que eu já aqui referi, mas, e, acima de tudo, disponibilizar tudo em todo lado. E como eu disse, portanto, isto no universo Instituto de Informática, nos tais 800 colaboradores, é uma coisa, não é fácil, portanto, naturalmente que é uma coisa com alguma dificuldade, mas será certamente mais fácil do que depois em todo o universo segurança social. Para além disso, ainda queria destacar aqui uma outra coisa, que é, nós ainda, além disso, temos aqui um fator muito importante, que acho que já é um bocado, é comum à administração pública quase toda, que é o envelhecimento dos quadros, neste caso do Ministério. Nós, para terem ideia, nós temos aí em algumas zonas do país, onde a idade média das pessoas que trabalham nos centros distritais da Segurança Social ronda os 60 anos, portanto, ou seja, temos muita gente à beira da reforma, tanto que também dificulta aqui na adoção de algumas, às vezes se calhar nem a adoção da tecnologia, mais a mudança de mentalidade do que propriamente outra coisa, e pessoas que já estão, muitas delas à beira da reforma, e que já não estão disponíveis para mudar, e que já não estão para aí viradas, portanto, o que aumenta muito aqui esta dificuldade. Mas eu acho que o modelo de futuro, aquilo que nós já tínhamos definido como modelo de futuro, seria efetivamente, portanto, avançar para modelos híbridos, e inclusivamente até já fizemos dentro de casa um workshop que chamamos o Workplace de Futuro, para nos ajudar a seguir o caminho, a decidir, aliás, o caminho que queríamos seguir para este workshop. Convidámos precisamente portanto, alguns dos principais players e pessoas e empresas, grandes empresas que têm experiência nesta área. Convidámos a Gartner, especialmente por causa do conceito de SaaS que eles têm vindo a lançar nos últimos tempos. Convidámos a Microsoft, convidámos a HPE e convidamos a Cisco. Tivemos aqui, portanto, todos a discutir para ver para onde é que queríamos ir. Para perceberem, portanto, nós por acaso já estávamos mesmo com este mindset e curiosamente, por acaso, por coincidência, as obras até vão começar mesmo durante esta semana, acho que até, salvo erro, começaram ontem. Não estou no edifício, mas penso que sim, começaram ontem, estava previsto começarem ontem. Vamos mesmo começar a fazer obras de adaptação do edifício para poder adaptar o edifício a que nós possamos vir a trabalhar nestes modelos desta forma híbrida, de forma a que as pessoas deixem de ter um posto de trabalho fixo e que portanto, possam ter um local onde possam trabalhar em qualquer lado, no bar, num espaço mais recreativo, num espaço de criação, portanto, onde as pessoas, portanto, e estamos precisamente a avançar com esse tipo de modelos. Ajustar cada vez mais àquilo que é a necessidade, não é? Exato. E aqui, se calhar, eu até pegava, Sérgio, num ponto que falaste que é bastante interessante, ou seja, a questão da média de idades em alguns contextos. Obviamente estas pessoas também terão que adotar e adotam a tecnologia, provavelmente se calhar com outro tipo de abordagem, e aqui também para falar do tema de gestão da mudança e das ferramentas do M365, e faria até a ti, Sérgio, uma segunda pergunta, que é, vocês já tinham planeado, já tinham pensado esta visão até um pouco antes da chegada do Covid-19, e perguntava-te qual foi a vossa necessidade ou qual foi a vossa visão e também, se calhar, falar aqui um bocado do projeto. Ok. Bem, nós de facto, e aí acho que também, apesar de termos aqui alguma visão e algum sentido de oportunidade, também tivemos alguma sorte, que também faz parte destas coisas, que foi, nós estávamos precisamente convosco, Claranet, e com a Microsoft, com um piloto para a adoção das tecnologias que estão incluídas no pacote Microsoft 365. Tínhamos começado esse piloto no fim de novembro
Portanto, e durante o mês de dezembro ainda fizemos muita coisa, portanto, ou seja, o piloto estava já a decorrer de forma bastante interessante. Tínhamos já uma série de utilizadores piloto a trabalhar, portanto, a experimentar aqui estas novas tecnologias, quando de facto se deu aquele grande drama que foi, de repente, vamos ter que ir todos para casa, temos que nos confinar, temos que nos fechar, temos aí um estado de emergência, que era uma coisa que nunca nenhum de nós tinha vivido e sabia sequer o que é que significava. Foi uma oportunidade fantástica, porque, por sorte, tanto, e como eu disse, foi mesmo oportuno. Nós tínhamos previsto, com a Microsoft e com a Claranet, fazer um piloto durante alguns meses para experimentarmos as diversas tecnologias e as diversas ferramentas associadas a este pacote. Portanto, estávamos a fazê-lo, estávamos a implementar inclusivamente as features de segurança, portanto, quando isto aconteceu, o que foi fantástico, porque nos permitiu, em pouquíssimo tempo, portanto, ativarmos o 365 para o universo dos 11 mil utilizadores que nós temos, disponibilizarmos Teams a toda a gente, que era a ferramenta que era mais importante para podermos mandar as pessoas para casa, portanto, nós em pouquíssimo tempo, em pouco mais de uma semana, conseguimos mandar os nossos 800 utilizadores para casa, e esses foi relativamente fácil, porque já tínhamos política de, pelo menos toda a gente tinha equipamentos móveis e que, portanto, já toda a gente, ou a maior parte das pessoas pelo menos, não eram todos, mas a maior parte acedia remotamente, portanto, tínhamos ou por DA ou por VPN, portanto, nós já tínhamos as pessoas com acesso à rede de forma remota. Foi preciso tratar daqueles que ainda não tinham, mas havia a maior parte da organização já o fazia. A grande dificuldade foi o resto, portanto, nós mesmo assim, em menos de um mês, conseguimos colocar quase 7 mil pessoas em casa. Claro que não tínhamos sequer equipamentos móveis ou portáteis para pôr estas pessoas a trabalhar a partir de casa. Elas utilizaram os seus próprios equipamentos móveis, portanto, os seus portáteis, os seus equipamentos que tenham em casa, pessoais, para depois, por VPN, acederem ao que nós tínhamos no organismo. Foi aquilo que foi possível à época, foi aquilo que se conseguiu fazer, mas o giro foi e agora falando aqui um bocadinho da gestão da mudança, as pessoas, quando estão motivadas, não é? Isto tudo se consegue, e nós realmente em pouquíssimo tempo conseguimos, e temos aqui um crescimento perfeitamente exponencial do uso e da experimentação destas tecnologias de Microsoft 365, porque de facto toda a gente queria ir para casa, toda a gente tinha medo, e de facto foi aqui um trigger fantástico, quer dizer, e vamos ser honestos, a gente às vezes, e aliás é uma frase que eu tenho e depois mais para a frente, alguns, que há quem diga que a gente avançou 10 anos em 10 semanas, não é? Eu não sei se em termos de transformação digital, não sei se foi assim, se não foi, mas a verdade é que portanto, aquilo Covid-19 foi um trigger que fez com que de facto a gente tivesse aqui assim, um crescimento exponencial destas coisas. E já agora, eu já estou a falar demais, peço desculpa, mas já agora terminava só com os números, se passar ao slide anterior, que eu não os tenho de cor. O anterior, se faz favor. Sim, só isso aí são os nossos números dos últimos 3 meses. Só para dizer que temos atualmente à volta de 7.900 utilizadores ativos M365, portanto 2.890 que utilizam o OneDrive, mais de 1,9 milhões de mensagens de chat, mais de 20 mil reuniões, mais de 31 mil chamadas de 1 para 1, portanto hoje em dia é claramente a ferramenta de trabalho mais utilizada no organismo. E pronto, agora já estamos outra vez todos em casa, pelo menos no Instituto de Informática já estamos, os 800, no Universo de Segurança Social não, portanto, e que estejamos lá ou não, quer dizer, esta passou a ser a forma, portanto, eu não voltei a ter reuniões presenciais, tive uma ou outra, mas, portanto, pouco significativas. Claro, sim, aí sem dúvida importante. Primeiro, parabéns, Sérgio, pelos números significativos, obviamente, mas também destacar o ponto, ou seja, a idealização e o início da transformação já num período pré-Covid. E eu aproveitava até para passar, se calhar aqui, fazer a pergunta à Sandra, e é exatamente a mesma pergunta. Sandra, perceber também do lado do Montepio o que é que foi o vosso desafio e como é que o lideraram?
Sim, pegando aqui nas palavras do Sérgio, acho que de facto crescemos aqui 10 anos em 10 semanas. Sentimos exatamente o mesmo, que foi, nós chegámos a fevereiro com, na altura, um plano de adoção do Teams convosco e com a Microsoft perfeitamente estabelecido e com todos os passos muito bem definidos, e de repente o nosso mundo mudou. Não é? E o nosso mundo mudou, tivemos que colocar 1.400 pessoas em casa no espaço de uma semana, e tivemos que tivemos que responder a esta dupla realidade, não é? Por um lado tínhamos necessidade de colocar pessoas em segurança em casa, por outro lado tínhamos uma franja, uma grande parte das pessoas da nossa instituição, que são pessoas que tiveram que se manter na linha da frente a prestar serviço essencial à comunidade, neste caso nos balcões. E portanto tivemos que responder, tivemos que nos dividir e responder, garantindo as condições de segurança para estes dois universos, não é? Por um lado, colocando as pessoas em casa, e aqui sentimos a mesma questão que o Sérgio referiu, tínhamos uma grande vontade das pessoas de irem para casa, de sentirem-se mais protegidas, e eu também acho que era tudo uma grande novidade, e portanto vamos lá experimentar como é que é trabalhar em casa. Estava tudo muito entusiasmado, um bocadinho expectante ou ansioso, mas entusiasmado por poder experimentar esta nova forma de trabalhar, e de facto acho que a maior parte dos mitos sobre o teletrabalho acho que ficou desfeita nesta fase. E por outro lado tínhamos as pessoas nos balcões que se tinham que manter na linha da frente expostas, e às quais tivemos que responder com outras questões de proteção. Temos neste momento, e eu concordo com o Sérgio, o Teams no banco passou a ser uma das ferramentas principais no trabalho das pessoas. Tem muitas vantagens, consegue juntar imagem e som, calendário, edição de documentos, portanto conseguimos ter ali uma substituição, eu diria quase total, do Outlook e uma forma de integração de várias questões de trabalho que fazem com que seja mais fácil. Já não me lembro de ter uma reunião presencial também, Sérgio, já não me lembro de ter uma reunião presencial, não me lembro como é. Não sinto, no meu caso particular, e nós trabalhamos em equipas de comunicação, portanto é muito bom termos partilhar ideias e estarmos sempre todos a conversar muito uns com os outros. Não sinto que tenha falta de fazer isso presencialmente sempre. Acho que no futuro nós, como muitas empresas, estamos a olhar sempre que possível, não é? Porque temos estas duas realidades, para evoluirmos para um sistema híbrido de trabalho. Há questões, e o Sérgio também referiu as questões sociais, que também são importantes, e o escritório não é só um sítio onde se trabalha, é um sítio onde também se socializa, e também é importante termos isso em consideração. Mas os espaços colaborativos de trabalho, como o Sérgio também referiu, o termos, por exemplo, podermos olhar para o escritório do futuro, desenhado não com postos individuais de trabalho, não com postos preparados para 100% das pessoas, mas se calhar com postos preparados para 30%, em espaços colaborativos, em que as pessoas podem sentar-se, por exemplo, e trabalharem, não têm que estar sempre sentadas no mesmo sítio ou com as mesmas pessoas, mas poderem estar a trabalhar com várias equipas, dependendo dos projetos onde estão envolvidas. Tudo isso eu acho que é um futuro incontornável. É verdade também que há algumas dúvidas sobre a questão do teletrabalho, e eu acho que sobre isso há aqui alguns desafios que, para alcançarmos o sucesso, acho que têm que ser adressados. Mas aqui neste slide, que eu trouxe novamente, mas com dados atualizados a outubro, nós temos aqui aquilo que eu digo, que é, no fundo, passámos do nada a um tudo, não é? De repente, o que nós tivemos, eu não trouxe aqui os dados de maio, mas eles são igualmente relevantes, porque este grande crescimento que se nota desde fevereiro até aos meses subsequentes, notou-se logo em abril, maio. Estes dados estão atualizados em outubro, mas nós temos, neste momento, um número de chats na ordem dos 335 mil e de calls one-on-one também, de perto também de 20 mil. E isto relativamente a uma realidade que era esta, não é? Em fevereiro era isto que nós tínhamos, 20 calls no mês, 150 pessoas na adoção a utilizarem o Teams. Nós no Office 365, que já temos implementado no banco e está com uma adoção perfeitamente estabelecida, temos inclusivamente também o SharePoint, que é a base da nossa intranet, da nossa ferramenta privilegiada de comunicação interna. Temos praticamente 90% de adoção dessas ferramentas em termos de users.
O Teams, nota-se aqui esta evolução muito grande, exatamente por isso. Nós chegámos a fevereiro e a forma como pensámos em implementar o Teams foi totalmente virada do avesso, e o que nós tivemos foi depois do estado de emergência, foi de facto convosco uma série de webinars que foram muito úteis para explorar funcionalidades do Teams, nomeadamente a questão da gestão das equipas, da edição de documentos, e que foi muito útil para responder a necessidades que as pessoas sentiam nessa fase, já estando a trabalhar na ferramenta. Mas está à vista, portanto, a adoção das ferramentas digitais. Eu acho que em momentos de incerteza, ou em momentos em que somos todos levados a uma missão comum, eu acho que é aí que se nota um grande salto evolutivo nas pessoas. E notou-se isso também. Eu concordo com tudo o que o Sérgio disse, parecia que estava a falar da nossa própria organização, porque de facto nós sentimos a mesma coisa, e acho que é um caminho sem retorno. Acho que agora é só afinarmos aqui alguns aspectos, e acho que o futuro é por aqui. Obrigada, Sandra. Eu já agora, só se me permite, eu ainda gostava só de dizer aqui mais duas coisinhas que eu penso que são, e pegando aquilo no que disse a Sandra, que de facto os mitos do teletrabalho acho que foram desfeitos, e eu gostava só de dizer aqui uma outra coisa, que é, por aquilo que eu tenho, pelo feedback que tenho tido das pessoas, as pessoas não querem voltar do teletrabalho, e não é só porque estão com medo Algumas. do vírus. É verdade, isso é verdade, é verdade. Há uma série de outras também que já não conseguem estar em casa, e que a maior parte das pessoas aquilo que pede é uma situação é a tal situação híbrida, uma situação mista, onde possam estar uns dias no escritório e uns dias em casa. Mas o deixar de ter esta opção de teletrabalho, aí acho que são mais ou menos unânimes. Toda a gente quer ter a hipótese de, no futuro, quando isto passar, termos continuarmos a ter a possibilidade do teletrabalho. Há outra coisa que eu ainda não sei responder à data de hoje, e também lanço também aqui já agora, mas acho que é algo muito, muito, muito pertinente, que é, mas eu ainda não sei responder. Eu tenho uma opinião, mas não sei responder com dados concretos, que é se a produtividade das pessoas se manteve ou se aumentou. Portanto, a produtividade das pessoas que estão em teletrabalho. Eu penso honestamente que na maior parte dos casos aumentou. Eu, das pessoas com quem lidei diretamente, as minhas equipas, a produtividade, quando foi possível, aumentou. Quando as pessoas tinham as ferramentas todas para o fazer, as pessoas acabaram por trabalharem mais e por produzirem mais. Portanto, há muito menos tempos mortos. Uma das coisas giras que eu agora acho, uma das coisas mais fantásticas, é que ninguém chega atrasado às reuniões. Isto é o máximo. Antigamente não começávamos uma reunião a horas. Hoje em dia, se passarem 2 ou 3 minutos, o pessoal já começa a ficar assim um bocadinho estressado, e já fazemos ainda por cima a chamada para a pessoa e ela atende e entra na reunião e tal. E saltamos de uma reunião para a outra assim com um clique. Portanto, e eu acho que aí de uma forma geral, é como digo, não tenho ainda números, porque se pensar naquilo que é o universo do Instituto de Informática, aí sim eu acredito e por aquilo que eu sei, pelo feedback que tenho lá dos diferentes departamentos e das diferentes áreas da casa, todos me dizem que não perdemos produtividade nenhuma, pelo contrário, que ganhamos na maior parte das áreas. À escala global, já não sei, não tenho números, nem tenho esse feedback. Eu tenho até uma teoria, sim, eu até tenho uma teoria sobre isso, Sérgio. O que é que eu acho? Eu sinto a mesma coisa, não acho que os níveis de produtividade tenham descido de forma nenhuma, até pelo contrário, em muitos casos acho que são superiores. Acho que conseguimos, no nosso caso específico do Banco Montepio, conseguimos garantir a continuidade da operação normalmente, estando todos os que podiam, não é? Naturalmente, em casa. O que me parece é que o estar em casa, ou estar a trabalhar em casa, obriga-nos a um foco no trabalho e nos objetivos que, quando estamos no escritório, fica um bocadinho esquecido pelo facto de ao já estarmos no escritório é como se já estivéssemos a trabalhar e não estamos tão focados no trabalho, penso eu. Acho que o foco consegue ser maior em casa. Às vezes até acho que é um bocadinho demais, porque às vezes até nos custa mesmo desligar, não é? A primeira coisa que fazemos de manhã é ligar o computador, e depois à tarde às vezes esquecemos de desligar, mas eu penso que tem a ver com isso. Nós em casa temos a necessidade de, até para nós próprios, nos focarmos no trabalho e de percebermos o trabalho realizado. E eu acho que isso é mais, somos mais obrigados a isso em casa, porque não temos um espaço físico de escritório, não estamos mentalmente no escritório, não é? Estamos em casa e, portanto, o foco está ali no trabalho.
eu penso que tem a ver com isso. Também acho que esta altura foi uma altura específica, não é? Este teletrabalho que nós vivemos, muitos com os miúdos em casa e com esta sensação de estarmos em perigo e termos de estar protegidos, também foi uma fase muito específica, não é? A questão do teletrabalho a partir daqui de uma forma permanente poderá ter talvez poderemos assistir aqui a talvez a outro tipo de resultados, mas eu penso que o teletrabalho vem abrir uma série de novos cenários que acho que vão mudar muito a sociedade, desde aquilo que é uma cidade, por exemplo, as questões das deslocações, das pessoas terem que se deslocar para uma cidade ou viverem na cidade para trabalharem em determinados ramos. Eu acho que tudo isso neste momento está aberto para outros cenários. Eu acho que o teletrabalho vem abrir aqui uma grande transformação na sociedade a vários níveis. Sim, sem dúvida, Sandra. Eu ia até pegando naquela questão da produtividade. Obviamente nós em casa estamos muito mais concentrados na tarefa. A produtividade, e os próprios estudos referem isso, a produtividade não é propriamente linear a sua medição, mas aquilo que nós percebemos é que as organizações e as suas pessoas passaram muito mais a uma orientação de outcome oriented, ou seja, sim, o foco está na tarefa e não tanto o próprio tempo em si. E há até alguns estudos que já dizem que o aumento de produtividade, e pensando na tarefa, é de 10% a 13%, não é? Agora, dependendo do setor, isto aqui sempre muito orientado àquilo que é tecnologia, mas dependendo do setor, torna-se mais difícil de medir. Por exemplo, empresas que tenham uma grande expressão de first line workers, ou seja, pessoas que estão maioritariamente no terreno, mas sim, o foco é sem dúvida nenhuma a tarefa e as pessoas têm cada vez mais autonomia, não é, Marta? Sim, e há aqui um ponto que o Sérgio referiu, que foi o facto das pessoas não quererem voltar ou não quererem sair deste modelo de trabalho remoto. Isto mostra que elas estão perfeitamente confortáveis com esta mudança no paradigma de trabalho, exatamente. Mostra que se sentem confortáveis e que estão abertas e receptivas à mudança. E penso que isto é muito importante quando nós estamos a pensar aqui numa transição digital, num reset tecnológico das organizações. É muito importante que as pessoas se sintam confortáveis com estes modelos de trabalho. E se calhar aproveitava também esta deixa para te perguntar, Rafael, como é que nós, Claranet, endereçamos precisamente esta situação de fazer a mudança, de fazer um reset tecnológico também suportado na gestão da mudança? Sim, ou seja, eu tenho vindo a fazer as perguntas. Eu se calhar aí até começava por dizer que muito... Pensando naquilo que é a nossa experiência nos clientes e muitas vezes no próprio cliente em diferentes contextos, acreditamos que a gestão da mudança será um fator crítico de sucesso. E digo isto e dizemos isto enquanto equipa porque, por muita tecnologia que nós possamos disponibilizar, e certamente concordas, o fator crítico de sucesso vão ser sempre as pessoas e a própria cultura organizacional. Portanto, não interessa a tecnologia que nós damos, interessa como é que as pessoas vão receber a tecnologia e vão utilizar. Há também aqui um ponto importante que é a nossa forma de estar, ou seja, as metodologias proxy que falavas há pouco, que nós aplicamos nos projetos, fazem-nos com que orientemos toda a visão de pessoas para equipas e equipas para organizações. Mas o que talvez não fosse tão bem feito é que aplicávamos esta visão, esta forma de estar, muitas vezes a temas concretos, a temas específicos. E o Covid, tal como impactou os nossos clientes, também nos impactou a nós, não é? E tivemos a capacidade de pensar na visão e pensar um bocado qual é a necessidade do mercado e qual é a nossa forma de estar. E eu diria, para responder de forma concreta à tua pergunta, que acreditamos que estas metodologias de change management vão ser muito suportadas por um modelo de as a service, ou seja, o change management as a service. E este modelo de as a service com uma grande presença dos cenários fast change. Ou seja, o as a service vai-nos trazer a capacidade e falando aqui de 4 pontos principais, de nós planearmos e estruturarmos a visão. Vai-nos trazer também a capacidade de nós criarmos uma nova forma de estar. E quando digo criar uma nova forma de estar e utilizando as a service, a possibilidade de continuidade.
Ou seja, é trabalharmos os diferentes pilares do workplace, é trabalharmos os diferentes temas, mas sempre numa ótica de continuidade, numa ótica planeada, sempre estruturada. Pronto, isto é importante porque muitas vezes tínhamos aqueles tempos de um mês e meio para executar o que não é sempre viável pensando em pessoas. Ou seja, estamos a falar aqui de um desenvolvimento de uma cultura, ou de desenvolver uma cultura mais receptiva à mudança, mas de uma forma mais contínua e persistente, é isso? Exatamente, dar as ferramentas às pessoas, mas sempre de uma forma pensada e continuada de chegarem à cultura digital que falavas no início, que é esta cultura digital que nós acreditamos que vai estar no seio da transformação. Exato. E se calhar, e desculpa Marta, só acrescentar aqui um último ponto também no Change Management as a Service e nos cenários de Fast Change. Com os cenários de Fast Change nós passamos a ter a capacidade de, dentro desta forma continuada, deste período de transição e de evolução, nós dizermos esta necessidade específica consegue ser já resolvida. E, portanto, isso é um ponto também fundamental. E fechando, se calhar, a minha resposta, diria que, obviamente, aqui há 2 pontos críticos de sucesso. Um é o Hybrid Workplace, sem dúvida nenhuma, o Sérgio e a Sandra falavam há pouco, e, obviamente, a cultura digital que tu focaste e muito bem. Mas posto isto, e também já estamos aqui a chegar aos nossos 45 minutos, eu aproveitava para fazer só uma pergunta rápida ao Sérgio e à Sandra, num minuto, uma forma muito breve de responder a esta questão, que é, para quem possa estar, clientes e para quem nos possa estar a ouvir e que esteja a idealizar ou a pensar nesta transição, o que é que vocês identificam como os primeiros passos e os pontos de sucesso? E aqui dava a palavra à Sandra. Primeiras senhoras, manda a boa educação. Sérgio, Sandra, força. Obrigada. Vou tentar ser breve. Eu diria que há aqui 2 condições iniciais para as empresas pensarem nisto de uma forma séria. A primeira tem a ver com algo que eu já falei, que é o foco nos objetivos e nos resultados, e que passa muito aqui pela questão das lideranças e da formação das lideranças. É essencial que a gestão das equipas seja feita nesta perspectiva. Não é? Eu não acredito que neste modelo de híbrido workplace que se possa fazer a medição da produtividade das pessoas pelo número de horas que elas estão a trabalhar ou pelos caracteres que elas escrevem, como eu já ouvi em alguns casos assim um bocadinho loucos de que algumas empresas estão a pensar nisso. Parece-me que é muito importante a questão da formação dos líderes para poderem e estabelecerem objetivos para as suas equipas e formas de os medir. Isso é essencial para que as operações, a atividade das empresas continue com sucesso neste modelo. Uma outra vertente, não poderia deixar de falar, uma vez que sou uma mulher de comunicação, tem a ver com a comunicação e também com o aspecto que o Sérgio referiu, que tem a ver com mantermos as pessoas conectadas, ligadas às empresas. É um desafio neste híbrido workplace mantermos os valores comuns da empresa na mente das nossas pessoas e, portanto, aquele sentido de missão conjunta ser mantido. Neste caso, eu penso que estudar muito bem a comunicação e as novas formas de comunicação com as pessoas. Eu vi um estudo da Claranet interessante que falava inclusivamente sobre os meios de comunicação e nomeadamente sobre a questão do vídeo na comunicação para as equipas. Eu penso que estes dois objetivos, a formação das lideranças para o foco nos objetivos e na gestão das equipas e a comunicação, as novas formas de comunicação, eu diria que são 2 aspectos essenciais para as empresas que estejam a pensar seriamente sobre este tema. Obrigado, Sandra. Sérgio, muito breve, fazia-te a ti também a mesma pergunta. Bom, eu diria que contratamos a Claranet e pronto, está feito, não é? Portanto, a coisa vai... Eles não me pagaram para dizer isto, é? E podemos fechar assim a sessão. Eu estou a brincar aqui um bocadinho, mas estou a falar a sério. Portanto, ou seja, a Claranet de facto teve aqui um papel muito importante. O piloto, no nosso caso concreto, fazer um bom piloto acho que é uma coisa muito importante para um projeto destes. Ter a capacidade de, portanto, naturalmente, ter um bom parceiro, um parceiro que saiba do que está a falar, que saiba o que está a fazer, portanto, ter um parceiro que nos ajude, de facto, que acrescente valor, portanto, ou seja, uma empresa que de facto nos ajude neste caminho que não é
não é fácil. Junto de utilizadores que de facto, para este piloto que de facto representem a nossa organização, potenciar aqui assim, desde logo, portanto, aquelas ferramentas que são mais agradáveis e aquelas que vão de facto fazer diferença, que são as ferramentas de colaboração, diria eu, portanto, coisas como o Teams, o OneDrive, o SharePoint, portanto, são essas ferramentas vão fazer diferença nas pessoas, onde as pessoas vão perceber que de facto a vida se torna mais fácil, mais agradável, mais a vida profissional, claro. Portanto, é algo que eu acho que é importante. E depois, claro que sim, que concordo com aquilo que já disse a Sandra, portanto, é fundamental haver uma boa comunicação, haver formação adequada para as pessoas, havendo ações de divulgação, produzir documentação. Nós produzimos bastante documentação, mas guias rápidos, pequeninos guias de documentação para utilização fácil e adoção fácil das ferramentas, além de termos feito uma série de webinars para ajudar as pessoas na adoção destas ferramentas. Foram coisas que funcionaram muito bem. Outra coisa que eu penso que é muito importante é que os nossos recursos internos se envolvam no projeto juntamente com o parceiro, que adquiram competências nas ferramentas, para que a gente ganhe autonomia completa no uso e na gestão destas ferramentas. E não é autonomia para deixarmos de contar com os parceiros, pelo contrário, é autonomia, portanto, para nós estarmos à vontade para resolvermos os problemas do nosso dia-a-dia, para não estarmos dependentes e as coisas não ficarem penduradas. Portanto, eu acho isso muito importante e nós envolvemos muito os nossos recursos técnicos internos para trabalhar com a equipa externa eu acho que foi um fator muito importante. Por último, eu diria que o último que eu acho que é importante é ter o apoio da gestão de topo. Portanto, o sponsor tem que se envolver e nós tivemos isso e isso também ajudou bastante, que foi desde logo, portanto, a gestão de topo validou e disse, portanto, assim, apoiou do início ao fim, portanto, isso eu acho que também é um fator muito importante. Assim, em traços muito gerais, eu acho que são estes os pontos. Muito obrigado, Sérgio. Pronto, e já estamos aqui no final da nossa sessão, já chegamos aos nossos 45 minutos e em meu nome e da Marta, e obviamente em nome de toda a Claranet e da equipa do Workplace também, agradecer-vos a vossa presença, Sandra e Sérgio. O objetivo é mesmo este, é nós partilharmos a opinião, termos a opinião do lado do cliente, termos a opinião do lado do parceiro e de facto pensar aqui um bocado no mercado. Fechar só... Agradecendo também a vocês que tiveram disponibilidade para assistir à sessão e recordando que esta iniciativa vai até março de 2021. Vamos abordar os diferentes pilares. Temos no dia 10 de dezembro já proteção da informação com o 365, no dia 14 de janeiro Microsoft Teams Calling Plans, temos depois 11 de fevereiro modernização do desktop com soluções WVD e fechamos em março a iniciativa com a automação do negócio através do Power Platform. Para quem não reparou, e se estivermos atentos aqui ao rabo do gato, temos um QR Code e portanto as pessoas podem apontar e fazer já a inscrição nas sessões que seguem. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigado, Marta. Obrigado, Sandra. Obrigado, Sérgio. Obrigada, Sandra e Sérgio. E continuação de bom dia. Obrigada, bom dia.